pessoal, eu sou a Denise e mais uma vez estamos abrindo as portas do Saramban, esse podcast de literatura coreana, para falar com vocês sobre o livro Grama. Dessa vez vai ser a segunda parte. A primeira parte a gente contou aqui com a Anne Moraes, que foi incrível, ela deu uma super aula. E hoje estamos aqui só eu e Bruna. Sim, oi gente, tudo bem? Aqui é Bruna. Hoje é o dia. A gente espera que fique um episódio palatável, apesar de um tema super delicado e forte. Dando alguns recadinhos, então. Esse é mais um episódio patrocinado pela LTI. A gente está nesse projeto de trazer livros que falam sobre a história coreana. Então, Grama certamente tinha que entrar. E também lembrar que todas as referências, porque hoje acho que vão ser muitas, vão estar na descrição para depois vocês conferirem os links para comprar os livros que a gente mencionar. Bora, então? Bora! Como a Bruna falou, esse episódio talvez tenha muitas referências, porque é um acúmulo de tudo que a gente já estudou a respeito e mais um pouco que a gente acabou ficando com algumas inquietações aí e decidiu trazer para esse segundo episódio. Uhum. Então, a gente vai tentar, sintetizar e não se estender muito, apesar que a gente fala pra caramba, mas fiquem com a gente. E lembrando também que é cheio de spoiler, né, gente? O primeiro episódio já teve bastante spoiler e nós estamos falando de um livro que é baseado em uma história real, né? Ele é feito a partir dos relatos da Ok Sun-lee, que é uma sobrevivente da escravidão sexual do Império Japonês na Segunda Guerra Mundial, Guerra do Pacífico, ali estava tudo rolando ao mesmo tempo. Sim. Então, assim, não é um assunto que ninguém sabe o que aconteceu, né? Então, a gente vai entrar aqui no detalhe mesmo, porque a gente quer falar sobre isso. Se vocês ainda não leram o livro, voltem depois. Aí, a dica que a gente pode dar é... O livro, ele tá esgotado, infelizmente. Mas, assim, pega emprestado com algum coleguinha. Para quem mora aqui em São Paulo, o Centro Cultural Coreano tem alguns exemplares. O empréstimo lá é gratuito. Então, assim, podem ficar à vontade para ir lá. E depois vocês volta para ouvir a gente. Exato. E é o que Denise falou. É um episódio que a gente vai penetrar aí em alguns pontos. Claro que a leitura em si é magnífica e é pessoal, mas são pontos que tratam de muitas camadas da obra, então pode ser que estrague um pouco a leitura. Não sei, mas vamos lá. Acho que para começar, a gente podia falar um pouco sobre esse contexto todo. A gente falou um pouco com a Anne, mas para se aprofundar um pouco mais. Então, o tema central de Grama, como você já falou, mulheres de conforto, entre aspas. Acho que o termo mais apropriado seria mulheres de conforto do exército imperial japonês, que o termo em si, a gente pode entrar nisso também, já é bastante controverso, digamos assim. Sim. Bastante machista, uma carga ali muito pesada de um sexismo, né? Mas antes, acho que um ponto que a Anne tocou e a gente pode explorar aqui é a questão do Japão, porque a gente pensa, a gente estuda na escola o eixo, né? Então, Alemanha, Itália e o Japão imperialista. E a gente esquece um pouco dessa faceta dele por conta das bombas e outras histórias que chegam até nós, que a gente acaba vitimizando o Japão ao invés de entender outras facetas dele. Então, o Japão, ele ocupou diversos países do Sudeste e do Leste Asiático. E na Coreia, em específico, e Grama passa muito por isso, eu acredito que tem 3 pontos que ele influenciou. O primeiro foi o alistamento obrigatório de coreanos no exército. Então, tinha que ir. Outro ponto são os campos de trabalho forçado, que aí mulheres e homens trabalhavam igualmente, da mesma forma. A Ok Sun-lee chega a tocar nesse ponto também. E, claro, a questão das mulheres de conforto. São esses 3 principais pilares que eu consigo ver. Acho que a gente pode acrescentar a questão do arroz, né? Que Verdade. Os japoneses obrigavam os coreanos a darem para ele, né? Era como se fosse um roubo mesmo, né? Toda a colheita do arroz, né? E ia tudo pro Japão, pro exército e pro próprio Japão, pra sociedade japonesa. E os coreanos ficavam sem, né? Então a gente vê logo no começo do livro o quanto
eles passavam fome. Sim. Isso também foi uma das coisas que influenciou muito na decisão de várias mulheres e de várias famílias. Verdade, boa. Inclusive a mãe da Ursula Lee, né? Que ela fala, ai, não, pelo menos ela não vai passar fome. E aí permite que ela seja adotada, né? A gente já sabe os meandros disso. Um dado também interessante que eu achei em uma das minhas anotações foi que o Japão, ele ratificou, assinou um tratado que se chama Tratado da Convenção Internacional para a Repreensão do Tráfico de Mulheres e Crianças, de 1921. Só que as colônias japonesas, incluindo Choson, né, a Coreia, não entravam. Então, só quem participava desse tratado, digamos assim, além de outros países da Europa, etc., era o Japão. Então, as mulheres japonesas, e a gente sabe que isso também, mais ou menos, né, não sofriam esse tipo de tráfico. Só que a história mostra que não era muito bem assim, né? Então, enfim, achei um dado histórico curioso pra gente pensar. É um dado que é bastante citado, né? Quando os estudiosos vão debater, né? Porque, pra quem não sabe, existe essa controvérsia, né? O Japão, né, tem um movimento revisionista que quer dizer que as mulheres de conforto não foram abusadas, não foram forçadas a serem escravas sexuais, né? Então, eles usam, às vezes, esse ponto que você acabou de citar como uma das coisas para, né, embasar. E, além desse, eles falam que o trabalho era remunerado, né? E isso também é tocado nesse livro. Então, elas realizavam, digamos, esses serviços, né? Coisa nenhuma, elas eram obrigadas a isso, ganhavam dinheiro, mas os donos daquelas casas pegavam o dinheiro todo. Então, no final, era uma escravidão sexual, sim. E o Japão também tenta omitir isso a duras causas, né? Aí, ainda contextualizando, né, a história, uma das coisas também que levou o exército imperial japonês a criar as casas de conforto e a deliberadamente sistematizar o estupro foi a questão do que aconteceu na China, né? Previamente, que foi quando estourou, né, a Guerra Sino-Japonesa, que eles invadiram Xangai e teve um incidente de estupro em massa, que não ficou muito legal, não ficou bem visto para eles, porque afinal de contas aquela região já era bastante ocupada também por estrangeiros, então a história correu, né? E aí foi quando eles instituíram as primeiras casas de conforto. E aí, um pouquinho depois disso, que foi em 1937, aconteceu o massacre de Nanquim, né? Sim. E esse ponto ficou ainda muito mais feio para o Japão. E aí, como eles não queriam que outros países se envolvessem e ficassem sabendo do que tinha acontecido, ou mesmo os próprios chineses, né, se voltassem contra eles por conta disso que tinha acontecido, eles acabaram fazendo o mesmo sistema que tinha feito em Xangai para outras localidades, né? Para poder sistematizar isso e ter mais controle dessa informação, inclusive. Perfeito. É isso mesmo. É um outro dado muito importante. E para quem não sabe, esse massacre de Nanquim, que é muito conhecido e inclusive é tratado também em drama, é assim, devastador, né? Eles matavam a sangue frio, sem nenhum motivo, mulheres, crianças e etc. Então, esse dado aí que as casas de conforto também eram usadas para satisfazer esses soldados durante a invasão, é muito interessante voltar a isso, né? Porque o massacre de Nanquim também é conhecido como o estupro de Nanquim, né? Porque além deles terem matado muita gente, ocorreram muitos estupros. E um dos problemas também que acarretava pro exército imperial japonês era a questão das doenças venéreas, né? Sim. Então, quando eles criam as casas de conforto, não foi tão somente para amenizar o que poderia ser falado. Foi também para defender os próprios soldados. Sim. Sabe? Foi exatamente só pensando no bem deles mesmo. Coisa horrível. É exatamente esse verbo, né? Eles institucionalizaram né, o estupro. Sim. Né? A escravidão sexual. Falando um pouquinho sobre as mulheres de conforto, então, esse termo que, como a gente já falou, carrega aí um forte peso machista, né? Porque conforto para quem, né? E a palavra em coreano para isso é wianbu. E aí, wi é como se fosse conforto mesmo, consolo. An é uma paz interior. É muito horrível pensar nisso. E pu
são as mulheres ou donzelas, estão virgens e não casadas, quanto as mulheres casadas. Então, esse termo em si, ele já traz tudo que é a mulher de conforto para o exército japonês. E é importante falar também outro dado, talvez você traga também outras informações, que não havia só mulheres coreanas nessas casas, né? E pelo que eu pesquisei, 80% era coreana e 20% de outras colônias. Então, inclui Taiwan, Filipinas, Vietnã. Sim. Né? Aliás, eu queria até me corrigir, né? Que quando eu fui ouvir o outro episódio, eu falei uma besteira, né? A gente fica assim, né, com aquilo na cabeça porque quando a gente pensa nas mulheres de conforto coreanas, a gente vem, pelo menos pra mim, vem rosto, vem nome. Porque elas têm um movimento muito organizado. Sim. E, assim, uma relevância internacional muito grande. Então, quando eu falei no episódio anterior que as mulheres de outras nacionalidades nunca se manifestaram, eu tava errada, né, gente? Eu forcei um pouquinho, assim, na minha expressão. Mas o que eu quis dizer era isso. Não é que elas nunca se manifestaram. É que a gente não conhece muitos rostos, nomes, o movimento, né? Talvez não seja tão internacionalmente conhecido, talvez. Mas por que isso? Tem várias questões aí envolvidas, também. Entendeu? Porque se a gente for pensar depois... Não sei se a gente vai aprofundar nisso, porque é muita coisa. Como que surgiu o movimento, né, das mulheres de conforto na Coreia, que tá muito... em conjunto ali com o nacionalismo. Sim. E se a gente for pensar nesses outros países, China, Taiwan, Filipina, cada país tinha ali o seu próprio conflito interno. Então, assim, vamos dizer, outros assuntos para serem priorizados. E foram deixando as mulheres de conforto de lado. Mas existem, sim, mulheres de conforto de outras nacionalidades. E elas se organizaram, sim, em movimentos também, pelos direitos, para lutar pelos direitos delas. Na Filipinas tem assim como tem a Casa da Partilha na Coreia, tem a Lola's House, que é de uma... Acho que teve 30 mulheres, mas parece que hoje em dia tem acho que só 10, se eu não me engano. É que a gente acaba não encontrando muita informação que a gente consiga acessar por causa do idioma. Tem pouca coisa até em inglês. Entendi. Mas existem alguns livros de memórias mesmo, de sobreviventes, né? Mulheres de conforto filipinas. Depois, no finalzinho, a gente vai dar algumas indicações. A gente coloca também na descrição para ficar mais fácil, porque são nomes diferentes de pronunciar, também fica complicado. Existem também livros chineses de sobre mulheres de conforto, com nome, com depoimento delas, fotos delas, documentários, coisas assim. Eu fiquei inquieta com essa situação, como eu tinha falado, então eu fui pesquisar tudo isso. E assim como eu não chegou na minha bolha, pode não ter chegado na bolha de muita gente, então vamos compartilhar a informação, né? Perfeito. E a gente bota lá embaixo tudo na descrição, porque pra gente consumir mais sobre esse assunto, né? E saber que esse é um assunto que diz respeito ao mundo, não só as mulheres Sim. de conforto coreana ou ali do sudeste, leste asiático, mas é o mundo, né? Exatamente. A gente tocou bastante nesse assunto com a Anne, né? Mas volta então aqui. Por que ler Grama se está falando de uma realidade muito distante da nossa, aparentemente, né? Mas fala muito sobre a condição feminina, né? Aqui é um cenário completamente patriarcal, e aí entra também o confucionismo envolvido aí, Coreia, né? E a base neoconfucionista, que a gente pode entrar um pouco também. Então, ler Grama é ler sobre mulheres, né? Afinal de, né? Porque fala sobre a condição e toda essa estrutura social, né? E, enfim. Aliás, a questão do confucionismo, a maioria dos estudiosos colocam, né, que isso foi um dos motivos que meio, vamos dizer assim, facilitou, né? O exército imperial japonês, eles se beneficiaram dessa doutrina, né, dessa cultura, essa filosofia de vida dos coreanos e ali também dos chineses, para abusar dessas mulheres, né? Porque no confucionismo as mulheres tinham que obedecer sempre, né? Sim. Os pais, os irmãos, o marido. Depois, etc. Elas não tinham muito direito de nada. Então, assim, eles aproveitaram disso, né? Porque a gente tem até algumas das coisas que o pessoal coloca para invalidar, né, o depoimento do testemunho dessas mulheres, é que algumas delas foram por conta própria, ou que a família vendeu, e aí os japoneses falam, mas se a família dela vendeu ela, a culpa não é nossa, a gente só comprou. Sim.
Aí eles que têm que se resolver. Perfeito. E toda essa ideia, né? Por exemplo, a Oh Sun-lee é um caso assim, que ela era a filha mais velha, então ela tinha também que ceder a várias camadas aí, então obedecer ao pai, ao irmão mais velho e fazer as coisas para o bem dos irmãos homens. E a gente vê que um dos motivos para os pais optarem por deixar ela ir embora, né, foi porque ela estava com, né, a família estava em péssimas condições. Então também essa estrutura que o Japão ignora, né? Não que ignora, omite. Omite completamente. Eu vou até tomar a liberdade de fazer aqui uma citação da Sarah So, que é uma estudiosa bem conhecida no tópico, né, de mulheres de conforto, que está no livro The Comfort Woman, Sexual Violence and Post-Colonial Memory in Korea and Japan, que ela fala que o abuso e os maus tratos de filhas e esposas no sistema patriarcal, com sua cultura sexual masculinista de longa data, contribuíram tanto quanto a economia política colonial para a pronta mercantilização do trabalho sexual dessas mulheres. E mais adiante ela fala também que as mulheres de conforto da Coreia foram, portanto, vítimas da convergência mutuamente reforçadora de sexismo, classicismo, racismo, colonialismo, militarismo e imperialismo capitalista. Caraca. Então aí tem uma série de fatores, né? É claro que, vamos dizer, que os maiores vilões foram os japoneses, o Império Japonês, mas tem muita gente envolvida nisso aí também. Sim, sim. E também falando um pouco da volta delas, né? Então elas são vendidas, né? Elas são enganadas e acabam entrando para esse sistema escravista e quando elas retornam ou então tentam voltar para as suas famílias, elas são rejeitadas. Porque também fere a instituição família, que o confucionismo tanto reforça também, né? E é nesse ponto que o livro começa, né? Na volta da Oh Sun-lee para casa. Que ela conta como que uma emissora coreana, né? Ela escreveu para uma emissora coreana e aí eles foram lá até a China. E ela foi repatriada, né? Para contar a história dela. E ela não sabia o que esperava ela na Coreia, né? A família, a recepção que ia ter. Sim. E não é lá das muito calorosas, né? Porque é isso, eu acho que pega muito nesse ponto, né? Então, elas exercendo esse serviço, né? Que é como as famílias veem depois, elas estão ferindo com uma das principais instituições que o confucionismo tanto reforça, né? A questão de hierarquia, de pai, mãe, filhos, né? Mulher, homem, etc. Exatamente. Aqui no finalzinho já da HQ tem a fatídica frase, né, da Oh Sun-lee, na página 438. Que ela diz: eu nunca conheci a felicidade. Nunca. Desde o momento em que saí da barriga da minha mãe. Sim. Porque é o que a gente está falando. O sofrimento que essa mulher e que essas mulheres passaram, ele vinha de muito antes delas serem raptadas ou delas serem enganadas e acabarem caindo numa casa de conforto. E ele persistiu depois disso também. Depois que a guerra acabou, depois que elas tiveram cada uma suas respectivas famílias, ou as que foram repatriadas. Muitas escolheram continuar na China, não voltar. Sim. Né? Então, assim, e esse sofrimento ficou com elas até o fim, né? Sim, tem até um ponto que se liga com isso, que é a questão desse trabalho forçado. A gente pode pensar que o único trabalho forçado que ela teve foi, né? Mas não, né? Óbvio que não. Muito antes disso, ela já era uma escrava da família. Exatamente. Ela tinha que ceder às suas vontades e os seus direitos enquanto criança de ir à escola, enquanto mulher, para os irmãos, pro pai, então. E depois também, né? Depois ela também não tem ali os seus direitos mais básicos garantidos. Então, esse trabalho forçado é a vida inteira dela, né? Então, Total. Por isso que essa frase é tão forte, né? Muito. Ai, enfim. Vamos entrar, então, um pouco mais na obra. A gente já está falando da obra, né? Já estamos falando. Só um dado interessante, né? Como a gente já falou, Oh Sun-lee, ela de fato existiu. Então, é uma história... a Grama é baseada nos relatos dela e ela morreu em 2022, aos 94 anos. 94 anos. Mas era ativista ferrenha, né? Ela viajava muito também para, né, falar sobre esse assunto. Demorou um pouco, né? Natural, porque
é um tema muito delicado e, como a gente já falou, as mulheres não eram bem recebidas para falar sobre esse assunto, mas ela foi uma das ativistas super ferrenhas. Agora que você tocou nesse ponto, eu acho que é legal a gente falar que a história das mulheres de conforto foi silenciada por 50 anos, Sim. né? Elas começaram começou a surgir ali estudiosos falando sobre elas na década de 80, mas que alguém foi mesmo realmente abrir a boca e mostrar o rosto foi na década de 90, né? 91, que foi a Kim Hak-sung, que foi a primeira mulher de conforto a se manifestar, né, na Coreia. E aí começou todo esse movimento das mulheres de conforto pelos direitos humanos, né? E aí a gente sabe que não é só um movimento das mulheres de conforto, mas é um movimento que está atrelado ao feminismo coreano e também ao nacionalismo coreano, né? Se fosse só o feminismo, não iria para frente, né, gente? Infelizmente, a Coreia é um país muito patriarcal, mas as ativistas da época conseguiram unir as pautas do movimento às pautas nacionalistas. E foi com isso que o mundo conseguiu saber dessa informação, né? Por causa de todo esse movimento que tinha por trás. Sim. E a Oh Sun-lee, ela foi ativista até o fim, né? Ela ficou na Casa da Partilha, deu muitas entrevistas. Tem um ponto aqui que a autora fala... ver uma foto dela numa dessas entrevistas, alguma coisa assim, um desses congressos que ela ia, que ela tá de Rambo, né? E a autora fala, que bonito e tudo, você gosta? E ela fala que não, que ela não gosta de usar o Rambo nessas ocasiões, porque é desconfortável, mas ela usa. Por quê? Nacionalismo. Nacionalismo, é identidade nacional, porque óbvio. ela tá ali trazendo uma briga que é da nação coreana, entendeu? Ela não tá representando só as mulheres, então tem toda uma questão aí por trás, né? Sim, são muitas camadas. E, inclusive, ela foi obrigada há muitos anos vestir um kimono, né? E não usar as vestimentas que a representavam. Então, faz total sentido ela, mesmo sendo desconfortável, usar hanbok, né? Nossa, é muita camada. É muita camada. E um ponto muito interessante, que a gente até acho que comentou com a Anne também, é essa questão desse desejo dela. Então, a gente... Da escola. Exato. Então, tem a escola como esse primeiro desejo que a gente tem acesso, mas eu acredito, eu não sei se você concorda, que esse desejo, ele vai se desdobrando em outros que são todos, eles resumem um desejo maior, que é de igualdade, de lutar pelos seus direitos básicos, de lutar pelo que é seu por lei, assim. Então, a Oh Sun-lee, enquanto criança, queria a escola, queria aprender, via outras meninas usando uniforme e tudo. Então, é uma sede pelo aprender. Mas esse desejo também traduz essa reivindicação por um direito. Os irmãos iam. Por que ela não ia? Isso vai se Eu acho que isso fala muito dessa protagonista, né? Sim. Porque ela era uma mulher muito forte, muito resiliente. E que, de certa forma, vamos dizer que estava à frente do seu tempo. Porque, assim, naquela época, hoje a gente vê isso, a gente fala, nossa, que problemático, né? O filho sendo privilegiado. Sim. Mas naquela época isso era normal. Natural. Então, assim, em muitas famílias, as meninas não achavam que isso era um problema. Não se incomodavam tanto com isso. Mas a Oh Sun-lee sempre se incomodou com isso. Ela sempre quis... você vê no relato dela que ela fala, né, bastante vezes assim, porque ele era homem, então ele podia e eu não. Ela pontua muito esse sexismo, né? Sim. Durante todo o relato dela. E aí você falou essa coisa da escola, ela tinha essa sede por aprendizagem e... foi muito eloquente também, né, nos discursos dela e tudo. E aí é muito interessante a gente pensar que muitos dos abusadores dela usaram esse artifício da escola para ludibriar ela, né? Para enganar ela e conseguir coisas, né? Através disso. Tanto os pais, quando concederam que ela fosse adotada, né? Sim. Que aí a gente sabe que não foi bem uma adoção, né? Isso era um costume que tinha na época, né? Dessas filhas adotadas. Que elas os pais pobres vendiam mesmo para uma casa que tinha mais dinheiro. Ou para ser empregada daquela família. Ou às vezes até para ser noiva, né? Sim. Que não é o caso, mas sim. Não foi o caso aqui dessa história dela. E também não vi muito em outras obras que eu li coreana. Mas em histórias chinesas tem muito isso. Da filha que era vendida como uma noiva, ainda pequena. Para esperar ter a idade para casar, né, com o filho da outra família. Sim. E aí é interessante a gente pensar que até mesmo a própria autora, sem querer... se utilizou disso também para conseguir algo em troca da Oh Sun-lee. Porque, assim,
A Oxon, ela precisava do depoimento. E a Oxon ali divagando. Vou lá, não sei na onde, né? Porque, assim, a autora demorou para entender que o ponto não era só ser mulher de conforto, só o que aconteceu nas casas de conforto, mas de uma vida, né? De uma opressão de uma vida toda. E quando ela coloca no livro, na página 146, como foi que ela conseguiu a confiança da vovó e que a vovó começou a falar com ela, né? Sobre compartilhar a sua história. E foi através de um livro. De um livro. Ela deixou um livro na casa da partilha, a vovó leu e na próxima visita, olha, vamos ser amigas. Sim. Quero mais livros. Eu não sei, agora eu me perdi. Eu não sei se ela levou esses livros com essa intenção. Eu acho que não. Mas foi exatamente isso que aconteceu. Que a cativou, né? Foi incrível, assim. É muito interessante pensar nessa sede dela pelo conhecimento e pelos direitos, desde muito novinha. Então, realmente, ela foi uma mulher extraordinária, digamos assim. Né? Tem até, por exemplo, tem aquela cena... Ai, que cena... Me dá uma raiva, que é quando ela tenta pegar o caqui? Isso. E aí ela é super... repreendida e tudo, e ela pensa assim, eu vou pegar um para mim e os meus irmãos, né? Então também vou pegar para os meus irmãos. E essa sede dela tanto pelo alimento quanto pelo conhecimento, mas que ela infelizmente é moldada para deixar essa sede de lado para ceder aos irmãos, para ceder ao que os homens devem fazer socialmente, né? E falando um pouquinho sobre esse reforço dela pela identidade coreana, né? Não só pelo hanbok e tudo, mas também por ela sempre reforçar a casa dela. Eu não sei se você lembra disso, Nossa, né? Tem até uma cena. Inclusive, eu acho que é eu não sei se eu posso estar enganada, mas eu acho que é uma das únicas cenas em que a gente tem representado mesmo graficamente, de fato, a violência, bem explícita. Qual é? Você que é essa parte onde ela... fala o endereço da casa, né? Casa. Um homem que ela pergunta... apanha. Isso. Eu homem devo pergunta... ter anotado a página, peraí. Eu vou tentar achar aqui também, mas um soldado chega, pergunta onde é a casa dela, ela fala a casa coreana. 319. Qual é a terra natal dela? Isso. Exato. Nossa, é péssimo. Sim. Porque a gente sempre tem a autora optando por fazer uma cena com um nanquim mais denso, deixar as coisas escuras, sombra, um contraste e não mostrar de fato a violência. E nessa aqui tem, né, realmente o soldado batendo nela, pisando na cabeça dela. Indo pra cima, né? É bem... E aí, nas páginas seguintes, mostram que ela ficou surda, né? Perdeu um pouco, parcialmente, a audição por conta dessa surra que ela tomou. Sim. E fora também o nome japonês, né? Na página seguinte a essa mesmo, ela fala, eu não sou Tomiko, o meu nome é Oksun, né? Então também mais uma camada aí, né? Esse apagamento, ele vinha tanto fisicamente, então tinha que falar o japonês, tinha que vestir kimono, como também pelo nome, você perde o seu nome. Então esse reforço dela pelo endereço, pelo nome dela, também mostra o quanto que essa mulher tinha essa sede pelo direito dela mesmo, né? Sim. Ela nunca quis apagar, né, as suas raízes, a sua origem, a identidade dela, né? Ela nunca quis deixar isso se esvanecer no meio de toda essa violência que ela passava, né? Sim. Outra cena forte sobre isso, que pra mim pegou demais, é a cena do corte do cabelo dela. 113. Deixa eu ver. Que pra mim tem tanto ali uma quebra, né? Esse corte, tanto da persona dela, né? Então ela perde uma parte dela, porque o cabelo é uma parte da construção dela enquanto mulher, enquanto ser, como também os laços e os elos com a família. Eu acho que o que fica mais forte é isso, né? Ela lembrar do pai, né? Que fez a trança nela. E aí pronto. E a partir dali, ela não vai ter mais esse acesso à família dela. Então esse elo é perdido e apagado. Essa cena ficou muito forte. E essa questão do cabelo é uma forma muito forte que eles tinham de moldar mesmo, né? A imagem
se aproximando daquilo que eles queriam pro ideal japonês, né? Sim. Porque se a gente pegar também no comecinho, tinha lá ela vendo as crianças indo pra escola e tinha uma menina com a mãe, né? E o penteado era assim, né? Que era o penteado moderno dos japoneses. Que aí, pra quem já tá no meio dos estudos coreanos, sabe que era da Shinyoza, né? Que as novas mulheres que vinham com essa influência ocidental, né? Sim. Aí eu não sei se tem a ver com isso ou também com o fato de infantilizar mais ela, talvez. Será? Tornar ela mais criança, não sei. Mas, enfim, eu só sei que é uma das cenas mais fortes pra triste, mim. é muito triste. A autora pega pesado com o nanquim aqui, com essa ênfase, né? Falando um pouco sobre aspectos gráficos também, eu separei, bom, a cena, né, do primeiro estupro dela. Deixa eu mostrar aqui. Eita, nós. Essa daqui, que aí vão seguir de páginas em preto depois dessa. Mas antes tem esse rejuvenescimento dela, né? Como se o relato fosse se tornando mais próximo de como é 202 a página. Então, ó, deixa eu mostrar de novo. Aqui tá ela bem, bem velhinha e ela vai rejuvenescendo como se estivesse realmente voltando àquele momento, tornando esse relato dela tão vívido, tão palpável, né? Sim, ela volta a ser criança naquele momento, né? Aquele exato instante em que ela perdeu a inocência dela, E né? a gente volta com ela. E a gente volta com ela. E sofre. Acho que é interessante até esse capítulo, né? Que é o capítulo 7, a virgindade. O início dele tem essa imagem de um coturno, né? Pisando numa plantinha, né? E é a representação gráfica do que aconteceu, né? Elas, né? Ela e as outras mulheres, como essa grama que foram pisoteadas. Né? Tiveram ali tudo que elas eram. Até esse ideal mesmo, né? De uma flor como sendo a delicadeza, a virgindade e esse sapato de soldado, né? Então, essa grosseria, né? Isso, bruto. É um contraste. Né? Não, esse capítulo é sensacional. E outro ponto também nesse capítulo, na página 208 e 209. Deixa eu mostrar também. Que ela está continuando a falar sobre das mãos. Esse episódio e as mãos, gente. Quem tiver aí acesso, essa página, ela vai contando e ela vai roendo as unhas e mordendo a mão e depois mostra a mão. E eu fiquei muito impactada com essa sequência. E eu fui pesquisar, até comentei isso, né, em aula, quando a gente conversou sobre esse livro, na matéria do Luiz Girão. E eu fui pesquisar um pouco mais sobre as mãos, né, que tem várias simbologias, né? E um dos aspectos que me chamou muito a atenção é de que a mão é o nosso primeiro registro de identidade. Pensando, por exemplo, naquelas pinturas nas cavernas rupestres, né? Eram as mãos. Então, as mãos mostravam ali existência, mostravam ali identidade. Então, quando a autora decide colocar as mãos dela em diferentes ângulos, e ela faz isso em outros livros também, ela está querendo mostrar esse conhecimento de mundo dela muito transparente ali, né? Ela está como se fosse nua, a gente vendo a história dela ali total. Então, foi muito forte. É um capítulo realmente intenso de emoções, né? E de impactos. Muito tenso. Sim. Sobre os abusos, a gente vê que, infelizmente, não foram só, né, os japoneses que abusaram sexualmente dela e das outras mulheres. Aí a gente tem o caso aqui do coreano, que era o líder, né, da tropa, dos trabalhadores voluntário, né? Voluntários, entre muitas aspas. Porque, né, eles eram forçados aquilo. Até a Aung San Suu Kyi, acho que ela gostou dele, né, de certa forma, né? Porque, assim, no final, depois a gente vê que ele até foi o primeiro marido dela. E ela passa um pano, né, pra ele, né? Que ele não tinha outra alternativa. Ele também estava ali forçado. Também estava ali forçado, coisas assim. Mas, assim, o primeiro ele ludibria ela com comida. E assim que consegue ficar sós com ela, ele estupra ela. Então, foi assim. Sim. Mas, como ela mesma fala, tem alguns pontos aqui em que elas falam sobre essa questão, né? De a autora questiona se algum soldado era bonzinho, se existiu alguma relação amorosa no meio de tudo isso.
E aí elas até falam, falar de amor Nesse contexto, né? Sim. Mas assim, querendo ou não, era o mais próximo que elas tinham de alguém que ela poderia se apoiar. Um carinho, né? Ali, um carinho. Mesmo que fosse com outras intenções, né? Mesmo que, assim, da primeira vez tenha sido algo abrupto e forçado, depois ela desenvolveu realmente uma relação com ele, né? Sim. Mas depois ele vacila legal, depois ele vacila, vai embora. Depois ela casa, ele deixa ela de novo. É só desgraça, gente. Nossa Senhora. E ela sempre ali cumprindo, né, aquele papel dela. Nesse ponto, eu acho que tem muito da questão do confucionismo, né? Da boa esposa, fiel. Total. Porque ele vai embora depois que eles se casam, 4 dias depois, se eu não me engano. E ela espera por 10 anos ele voltar. 10 anos fazendo o quê? Sendo empregada da família dele. Sim. Cuidando dos pais, dos, sei lá, tios. Cara, ali é o puro suco do confucionismo, sabe? Sim. Eu fico indignada, gente. Ai, olha. Eu também fico. São muitas emoções. Esse quadrinho bota a gente nos extremos, assim, é absurdo. Então, dos abusos é isso. Ela também é abusada por soldados soviéticos, né? Também. Chineses, então, né? Vários casos. E tem também o caso da amiga, né? Da Yuna Oni. Isso. A Yuna, que é uma das melhores amigas dela aqui durante todo esse período das casas de conforto, que engravida na casa de conforto, né? Tem o filho roubado. Aliás, é uma das cenas gráficas mais pesadas, né? A filha roubada. É uma das cenas que eu achei muito impactante. Eu não vou lembrar. Será que eu anotei isso quando eles levam o bebê? Ai, nossa senhora. Pera aí que eu acho que eu tenho aqui. É pesado, hein? Achei, ó. 293. Aí eu anotei a 297, tá. Que eu achei mais impactante. Nossa, é verdade. É muito assim, meu Deus. Deixa eu mostrar. Mostra. Olha isso daqui. A dor de uma mãe, né? Ela nem amamentou a filha, Ela nem amamentou. É terrível. E aí ela conta, né, esse capítulo todo da história dessa amiga, que foi amiga dela até o fim, né? E essa amiga também, ela depois de sair da casa de conforto, ela foi trabalhar nas montanhas, né? E ela também passou a ser estuprada pelos próprios coreanos que passavam por lá. Sim. Porque a gente sabe, pra quem não sabe, logo depois que aconteceu, né, a questão aí da libertação da Coreia, que foi em agosto de 1945, a Coreia ficou ali por um período transitório, né? Mas já começou a ficar aquela questão bipolar, né? Aquela polarização. De um lado os comunistas, do outro lado os nacionalistas. E toda essa briga, até que culminou na guerra mesmo da Coreia, que foi onde aconteceu a divisão, né? Coreia do Norte e Coreia do Sul. Então, já tinha ali esse movimento, né? Dos próprios coreanos em tropas pelas montanhas. E acabavam fazendo a mesma coisa. Então, volta aquilo, né? Homens. Que a gente falou. Homens, né? No final das contas, no final do dia, homens. Sim. Eu não sei se você tem mais alguma coisa para falar antes, mas eu acho que a gente tem que falar sobre o final. O quê? Diga. Assim, eu queria conversar sobre o final, porque no episódio nosso com a professora Yun, ela falou dessa referência ao Yoon Dong-ju, aquele poema. Isso, né? Só que, eu não sei você, mas esse final me incomodou num nível. Porque aqui, ó, vamos por parte, né? O poema do Yoon Dong-ju é o Noite Contando Estrelas. Eu não vou ler ele todo, mas eu vou ler a estrofe que... Deixa eu achar a página. Que faz essa referência. Bom, segundo a professora Yun, acho que pode ser. Ele fala assim: mas quando o inverno passar e a primavera chegar na minha estrela, crescerá um mato farto e orgulhoso, sobre a colina onde se enterram agora as letras do meu nome, como cresce grama sobre túmulos. Beleza. Então, a professora Yun falou, olha, em grama tem aqui referência a esse poema. Eu acredito que tenha mesmo essa ideia de uma primavera que vai chegar e as coisas vão mudar e tudo. Mas esse final, ele parece que reduziu toda essa desgraça que foi a guerra, a situação das mulheres que ainda estão lutando por isso, a uma coisa que vai ser fácil ou que vai ser rápida, logo isso vai mudar. Novas vidas lutam por montar... Peraí.
O solo, por muito tempo adormecido, vai despertar e a pequena grama vai se reerguer em meio às folhas secas, queimadas pelo frio. Mesmo derrubada pelo vento e pisoteada por muitos, a grama sempre se reergue. Pode ser que ela te cumprimente de forma tímida, passando de raspão pelas suas pernas. O inverno está indo e a primavera chegando. O calor da primavera estará aqui em breve, extinguindo o frio que parece não ter fim. Para mim, pareceu que, assim, estamos chegando a algum lugar, ele é muito bonito, ele é muito bacana, então foi fácil chegar aqui, então o inverno passou, a primavera já está aqui, e me pareceu muito irrealista, porque a gente vê que as mulheres, elas Eu acho que é utópico. Muito utópico. E muito assim, as mulheres, elas ainda estão lutando, idosas já, né? Quase que ali morrendo, tem pouquíssimas sobreviventes. Então, eu não acho que é tão esperançoso e tão rápido assim. E por esse final, me pareceu muito, muito utópico e muito fácil, sabe? Me incomodou muito. Olha, não me pareceu fácil, mas eu concordo que se a gente for comparar com A Espera, por exemplo, eu acho que ela deixa uma mensagem mais assim clara de Sim. que a gente precisa passar isso para as próximas gerações. Aqui esse final pareceu que foi mais assim, isso aconteceu, ponto. Isso aconteceu e cabe à grama. Não, a grama é que vai se erguer. Mas ela não vai conseguir isso sozinha. Exatamente. Aí, mas eu acho que ela quer dizer que a gente está chegando em algum lugar com todas essas discussões, mas ela não conseguiu passar o impacto que ela passa em A Espera, Sim. de que a gente ainda está na luta e, né, coisas do tipo. Isso eu tenho que concordar também. E me parece que, assim, nesse poema, né, Noite Contando Estrelas, também tem essa ideia de inverno, primavera e tudo. Mas tem mais uma ideia de resistência e uma convicção dessa luta. Ele fala, não, quando esse inverno passar, vai nascer a grama, etc. Então, assim, ó, eu vou ser resistente até o fim. Aqui me soou muito... a grama, ela vai se erguer, de alguma forma. Ela sozinha. Sendo que isso não eu entendo que nesse ponto aí ela não estava se referindo apenas à questão das mulheres de conforto. Eu acho que aqui ela quis trazer toda a questão da opressão das mulheres, né? Que por mais que a gente passe por tudo que a gente passa sempre, seja na Coreia do Sul, seja aqui no Brasil, a gente continua. A gente resiste, a gente vive, a gente luta por melhorias, a gente tenta, né, mostrar sempre o valor que a gente tem, que é tanto quanto os homens, Sim. né? A buscar essa igualdade de gênero. Eu acho que entra um pouco mais por aí, sabe? Tá. Porque... Foi mais suave nesse caso, tá? Porque aí, se for só sobre a questão das mulheres de conforto, isso vai longe ainda. Isso vai muito longe. Enquanto eu li materiais, buscava informações para esse episódio, nossa, tem tanta coisa envolvida. Porque não é uma questão só da Coreia, não é uma questão só do Japão, só da China, das nações ali envolvidas. Tem também quem está de fora. Sempre tem os Estados Unidos no meio, gente. Sempre vai ter. Ele está sempre presente. Sabe? E se a gente for ver, aí é o que a gente está falando, né? Como a gente falou dos abusos. Os abusos não foram só por parte dos japoneses, foram por parte dos coreanos, foram por parte dos soviéticos que vieram depois. E quem mais aparecesse. Porque tem até uma parte aqui na página 313 que ela fala, né? Tanto faz, no fim eram todos iguais. Sim. Porque é isso, né? Até como a Anne falou também no episódio anterior, né? Do livro O Conto da Aya, também, que pra quem não leu, é outro soco no estômago. E não se passa na Europa, aquela história, entendeu? E também investiga-se que ela tem um embasamento na realidade, né? Então, sim. E isso acontece em todos os lugares. Então, assim, nesse ponto é muito complicado a gente pensar em primavera. Não é? É porque, assim, durante o livro inteiro, a chave de leitura grama, para mim, vegetação, foi associado às mulheres de conforto. Então, para mim, foi muito difícil entender
em uma perspectiva mais geral no final. Por isso, essa minha revolta. Mas eu acredito que seja uma perspectiva mais geral, porque, Bruna, se você for ver, eu até fiz aqui algumas marcações sobre os pontos em que a autora aparece no livro. Sim. Uhum. E ela, como eu falei até no começo, ela foi conversar com a vovó Oksun Lee na tentativa de arrancar dela o depoimento sobre os abusos na casa de conforto. E o que ela viu foi uma história de vida de abusos, entendeu? E no final ela trouxe isso pro livro. Ela não cortou isso. Ela poderia ter cortado. Quando você faz uma entrevista, você pode depois editar aquilo e mostrar só a parte que você quer. Sim. Mas não, ela mostrou o antes, o durante e o depois. Todo o silenciamento que ela viveu, né? Então, eu acho que aí você traz para uma questão feminina e não para uma questão apenas das mulheres de conforto. Você enxerga ela enquanto mulher. Sim. Nesse contexto. Faz sentido. Sabe? Pelo menos é o que eu vejo. Tá, não, ok. Isso suaviza um pouco a minha revolta. Ai, agora, sobre o que eu falei, infelizmente a gente, não, eu quero ter esperança também junto, ainda mais depois que eu li tudo isso, eu falei, gente, precisa alguma coisa ser feita. Mas aí quando a gente vê o tanto de nações que estão envolvidas e até mesmo assim, é engraçado isso, né? É confuso, porque parece que quanto mais informação que o povo tem, mais burro o povo fica. Ai, gente, como pode? Porque essa questão do revisionismo que está acontecendo no Japão tá mais forte atualmente do que era antes. Sim. Sabe? Só que parece que eles, né, voltaram vários passinhos para trás, né? Muito, muito, assim. Porque quando você vai acompanhando toda essa questão, né? As mulheres de conforto. Inclusive, o primeiro livro a falar de uma mulher de conforto foi o livro de uma japonesa. Eu anotei o nome dela, foi em 1985. Uma autobiografia. Ela usou um pseudônimo, né? Mas é a autobiografia da Shirota Suzuko. Olha. Obviamente, esse livro você não acha mais. Porque é o que a gente está falando. O Japão está fazendo um apagamento muito grande dessa questão, né? E aí que entram também os conflitos geopolíticos. Porque eles dizem que já pediram desculpas, né? Mas aí eles falam assim, tira a estátua então. Já pedimos desculpa, tira a estátua. Aí a Coreia não tira a estátua. Em vez disso, a Coreia vai e manda estátua para os Estados Unidos, estátua para Berlim. Sim. E vai espalhando cada vez mais a notícia. Aí o Japão fica enfurecido, entendeu? Só que assim, se você for ver lá, acompanhar todos os trâmites, né, de todo esse processo, eles nunca pediram uma desculpa de verdade. Não. Sabe? Nunca. Eles falam que enviando o dinheiro é o suficiente, mas não é isso que elas querem. E aí, eles, pelo que eu li no primeiro... a primeira vez que eles dizem que pediram desculpa lá, que foi acho que na década de 80 ou 90, não sei. Acho 90 mesmo. Foi logo depois que elas se manifestaram, né? Eles colocaram a culpa no exército. Tipo assim, o exército fez as barbaridades. Isso não tem nada a ver com o governo do Japão. Sim. Mas quem que manda no exército? Mandava naquela época? Exato. Então a responsabilidade é sua. Sim, sim. E assim, pegando o que a Anne falou e que a gente nunca pode esquecer, que é esses 3 países imperialistas, eu posso estar falando uma besteira histórica muito grande, mas eu acho que, por exemplo, a Alemanha, ela fez de tudo para reparar, né, esses danos causados em muitas camadas. A Itália também. Aí é que tá o ponto, porque se a gente for pensar que essa questão dos testemunhos como provas começou exatamente, a Anne falou também no último episódio, nessa época do pós-guerra, né, com a questão do nazismo. Os testemunhos começaram a ser evidência, né, para que fossem feitas reparações históricas e outras questões aí para reparar mesmo as vítimas, né, do Holocausto e tudo isso, as famílias envolvidas. E aí a gente vai pensar que isso se tornou uma convenção internacional, mas o Japão quer sair disso e puxar a sardinha pro lado deles para não arcar com as consequências, né, do que aconteceu. E aí a gente para pensar que, por exemplo, a Coreia também não foi sempre boazinha. A Coreia, os soldados coreanos lutaram a guerra do Vietnã a favor dos Estados Unidos. Sim. E eles fizeram também atrocidades como essas. A questão assumiram a culpa, pediram desculpa. Sim, né? E não quiseram ou não tentam apagar esse episódio. Sim. Eu acho que essa é a diferença. O Japão, tá bom,
Isso aí, tá. Então vamos parar de falar sobre esse assunto? Enquanto que eu vejo que em outros países que foram colonizadores ou então imperialistas, eles não tentam apagar esse episódio. Eles pedem desculpa e tentam não deixar esse episódio ser esquecido. Então essa que é a diferença. Porque a grande questão é exatamente essa. Se você esquece, a chance de acontecer de novo é muito grande, né? E uma das formas dessas coisas não caírem no esquecimento é ser ensinado nas escolas, que é até o que a gente estava falando. Que a gente aqui no Brasil tem uma defasagem, né, em história da Ásia. Total. Mas em outros países também. E lá no Japão mais ainda. Lá no Japão, pouco se fala. A parte conhecida da história da Segunda Guerra é a parte em que o Japão foi vítima. Sim. Não e tem nos textos. Exato, não tem. Aí, durante esse tempo que teve essas brigas, né, políticas para ser reconhecido a questão das mulheres de conforto, né, nesse cabo de aço, vamos dizer, vai e vem, entrou lá um parágrafozinho nos livros. Aí depois muda o governo. Aí o governo volta atrás e não quer mais falar sobre isso. Aí manda tirar esses livros. E, bom, aí no que a gente está agora, que desde 2012, o último mandato do Shinzo Abe, realmente, aboliu, não tem nada, tirou. Entendeu? E até, assim, pesquisando no Asian Boss, né, que são alguns... Tem vários canais de entrevistas de rua, né? E aí tem alguns que eles perguntam pro japonês, que é tipo, eu não sei eles o que é sabem. isso, a gente nunca estudou isso. Então, né? Pediram oficialmente a desculpa, pode ter até sido, mas na prática a situação é completamente diferente. Mas não atenderam, né, as reivindicações de fato, né? E aí a gente vê que, como a gente falou, sempre tem os Estados Unidos no meio. Pedindo desculpa porque os Estados Unidos mandou. Porque os Estados Unidos, para os Estados Unidos não estava bom. Coreia e Japão brigando, então vocês têm que fazer as pazes aí. Entendeu? São muitas camadas. É assim, gente, é doideira. E aí a gente pensa, tem muita gente que não gosta de falar de política, coisa assim. Mas, gente, a política afeta a vida de pessoas comuns, como elas, como nós. E como aconteceu com muitos, né, coreanos, né, durante a ocupação, que até o pai fala, né, eles estão aí lutando, mas quem sofre na pele somos nós. São os pobres. No fim das contas, são os pobres, é isso. Exato. E se a gente entrar em pilares do confucionismo e tudo nessa questão geopolítica, então, e aí vai longe. Porque não é só... Aí tem a política aqui em cima, mas tem aquilo que é estrutural na sociedade coreana, né? E isso também tem uma interferência muito grande. Então, são muitas camadas. Se a gente entrar nessa questão, o confucionismo é quase tido como uma religião, né, na Coreia. Se a gente for entrar nessa questão religiosa, isso também tem muito a ver com a questão mesmo do imperialismo, né? Porque o Japão imperial era shintoísta e eles queriam governar porque eles acreditavam que o imperador é a voz de Deus, né? O escolhido por Deus. Sim. Então é isso. Então você entra nessas coisas e assim, aí você só começa a ver mais ainda de onde veio ali o racismo que aconteceu, porque eles se sentiam superiores aos coreanos, aos chineses, entendeu? Tanto que se você for ver essa questão do racismo, como a gente falou, que existiam mulheres de conforto de outras nacionalidades, inclusive brancas. Então, por exemplo, no caso das mulheres de conforto holandesas, elas tiveram reparação. Sim. Por que elas tiveram e as outras não? Racismo. Óbvio, obviamente. E aí eu não sei, eu não tenho dados assim, mas com certeza essas mulheres, elas devem ter sofrido violências diferentes, acredito eu. Eu acho que, não sei se a gente pode dizer diferente, quem sofreu mais, quem sofreu menos. Não, mas assim... Não no sentido de discriminação, digamos assim. Tinha uma questão, parece que assim, as brancas vão servir alta patente. Exato. As chinesas vão servir a ralé. As coreanas vão ser as que vão fazer o trabalho pesado. Tinha umas questões assim. Nossa, se você for ver como isso era sistematizado. Tipo, uma instituição mesmo, sabe? Com cada um com seus afazeres. Não era todas as casas de conforto que funcionavam iguais. Cada uma tinha o seu sistema. Cada um tinha tinha casa de conforto que atendia pessoas comuns, civis. Tinha aquelas que eram só para os militares. Tinha aquelas que recebia pagamento, que até a Oxum fala aqui, né? Que tinha uma das casas que ela ficou, recebia pagamento. Como serviço de prostituição mesmo. Sim. Mas que nada desse dinheiro foi revertido para nenhuma delas. Era para os donos. E tinha também a ver com os donos, né? Tanto que quando
a Coreia foi, né, acabou a colonização, os donos meteram o pé, né? Porque eles viram que a situação ia ficar ruim. Sim. Então, cada dono também tinha uma própria filosofia ali, sei lá, né? Uma própria maneira de lidar com esse sistema, né? E aí, se a gente for ver também pela questão nacionalista até, no pós-guerra, no pós-libertação, essas mulheres, muitas delas sofreram por quê? Porque elas foram tidas como traidoras. Elas não foram tidas como pessoas que foram forçadas a fazer isso. Não, elas eram lá as mulheres dos japoneses, fora daqui. Né? Você vê que tem um trechinho aqui até que ela sofre várias ofensas, sai daqui, prostituta imunda, coisas assim. E isso aconteceu com as coreanas, com as chinesas. No caso das chinesas, inclusive, uma das coisas que aconteceu foi que durante a Revolução Cultural, elas foram exiladas, porque elas eram associadas a traidoras. Entendeu? Então tem tanto a camada política da coisa, a social, né? Então de classe também, de gênero ali. Nossa. E como isso afetou a vida delas para sempre. Total. Tanto que muitas optaram por ficar na China. Até na questão do confucionismo mesmo, muitas delas ficaram estéreis. Sim. E quer desgraça maior para uma mulher confucionista do que não poder ter filho. Entendeu? Já não é mais virgem. E ainda não pode, né? No caso aqui do primeiro casamento, com esse belezinha aqui, que era que era da tropa de trabalhadores forçados, os pais dele não queriam permitir o casamento porque ela não podia ter filho. Entendeu? Mas depois ele insistiu tanto, conseguiu casar com ela pra quê? Por 4 dias. Por 4 ter dias. 4 dias. Ai, Jesus. Elas viraram párias, né? O canto do mundo, assim, da sociedade. É dureza. Gente, é terrível. A gente se empolga, assim, porque Não, mas quando a gente começa a reclamar. Ai. E é interessante que outros livros que retratam esse assunto, eles também tocam em pontos muito similares, né? Então, alguns são baseados em relatos também. Aí conta, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui que não tem em português, mas eu já falei dele e eu vou falar de novo, que é esse daqui. Traduzindo literalmente seria: você já desejou que um soldado se tornasse anjo? Queria muito que esse livro viesse para o português, mas enfim, também é baseado em um relato. É da vovó Kil Won-ok. Enfim, e tem tem muitas semelhanças. Por exemplo, o relato que não é cronológico, é mais baseado em memórias e tudo. Também está aqui a metáfora com árvores. Também está aqui, então, por exemplo, uma árvore que é fincada no solo, presa ali, mas cria raízes. É associado às mulheres, né? E toda essa questão de revisitar memórias sofridas e como isso é transmitido por meio da linguagem, seja ela por escrita ou por gráfico, por desenho visual, é muito similar. Então, a gente está falando aí de um momento que afetou essas mulheres de formas diversas, porque elas são diferentes, são pessoas diferentes, mas que tocam em pontos muito, muito parecidos. Por exemplo, esses. Sim, até a gente falando da questão dos testemunhos, alguns dos japoneses que negam, né, os fatos, né, das mulheres de conforto, eles falam que não podem confiar em testemunhos, porque se você for ver no decorrer da história, algumas mudam os testemunhos delas. Sim. Algumas vezes. Gente, tudo bem, acontece, é assim. Elas estão falando de um trauma, elas não têm uma memória. Tem coisas que até mesmo inconscientemente elas apagam. Ou recriam de outra forma. Exato. E vamos lembrar que elas já são senhoras também, né? Então, passaram por muitas coisas. Porque não é fácil falar sobre estupro, né? Sobre esses casos. Até, inclusive, a gente estava comentando antes do episódio da gravação começar, sobre que recentemente, né? Aquela atriz lá, como que é o nome mesmo? Cristina Pereira, que revelou lá no Festival de Gramado, num debate, que ela foi estuprada aos 12 anos. E você vê, ela tem mais de 70. Então, quanto tempo ela trouxe esse segredo, né? Esse trauma com ela? Sim. E não é uma coisa que aconteceu lá há 50, 60 anos que você vai lembrar tintim por tintim, né, gente? Não
Sim. Não tem como. E essa exigência também de datas e de precisão vai totalmente contra, né, o relato de traumas e de memórias e de sofrimentos, né? Então, eu acho muito injusto da parte, né? Eu queria saber se, como a gente falou, que nesse aqui tem muito da autora também, né? Porque como foram entrevistas, então tem muitos pontos em que a própria autora aparece na história. Sim. Eu não cheguei a olhar outros livros dela que eu já li pra fazer a comparação. Mas eu não me lembro de ter tanto ela, assim, na história. Eu lembro de ter, assim, um pós-fácil dela explicando como foi que ela coletou, né, os dados pra fazer aquela história. Mas não tanto. E aqui tem ela. Sim. E não só, assim, ela com esse dilema mesmo, moral, de eu quero entrar no assunto e como é que eu faço? Porque, né? E que história, né? Eu quero contar Que história também, eu quero contar? Tô sendo agora muito invasiva, não tô. Até quando ela vai depois pra China pra seguir os passos dos lugares onde a vovó Oxum Lee falou pra ela. E ela fala, devia ter trazido ela. Não, imagina, credo. Né? Já tirei tanto dela, fazendo ela reviver todos esses momentos pra relatar pra mim, né? E até, inclusive, tem a parte onde ela... caindo aos prantos, né? Ela se retrata aqui caindo aos prantos num dos relatos, né? E eu acho que Acho que aqui no finalzinho. Deixa eu ver. Na página 440. Que ela fala sobre o retorno dela, da vovó Oxum Lee, fala sobre o retorno à Coreia, né? Sim. E que ela achou que ela ia viver bem como os irmãos dela, né? E aí ela sofreu a rejeição. E aí a autora cai no choro, porque ela fala, nossa... Agora, uma dúvida. Por que você acha que ela não abraçou a vovó no último dia? Então, eu acho que fica bolada. Exatamente nesse dilema todo. Porque assim, ela ia lá com esse propósito de coletar o testemunho. Sim. E alguns momentos ela até pensa em parar de ir, porque não tá rendendo o que ela queria que rendesse. Ela não sabe se vai chegar em algum lugar nessa informação. E no final, ela pensa, eu vou voltar pra te visitar, mas eu acho que aquele medo, aquele receio de deixar uma promessa que ela não poderia cumprir, isso. Eu acho que foi o que segurou ela de não abraçar. De não abraçar. Eu fiquei muito chateada, de verdade, assim, porque depois de tantas histórias e de tantos relatos, assim, o que eu mais queria era abraçar essa vovó. Mas faz sentido, talvez ela não... Talvez ela tenha sentido que ela já tinha entrado demais, né? Fincado ali em feridas muito profundas e que era melhor manter a distância. E eu acho que se a gente pensar em sociedade coreana, sim, aí pra eles não é comum, né? Sair abraçando assim. Ai, se você aqui, como eu falei, eu acabei de falar sobre o relato dessa atriz brasileira. Antes dela terminar de falar, já tinha várias pessoas em cima dela abraçando ela, sabe? É um instinto natural nosso, parece, né? De querer acolher uma pessoa que está fazendo um relato sobre uma situação tão trágica. Mas não é um instinto natural dos coreanos. Ou então talvez seja, mas que eles reprimem. Algo assim. Camadas. Mas olha só, você falou que sentiu a presença dela aqui com mais força. Com mais força do que em A Espera, do que em Jun. Mas em A Espera, ela não fala no final. Aqui, eu acho que ela aparece, porque ela também conta sobre a mãe dela. Não foi isso? Então, mas é o que eu falei. Ela não aparece tanto durante a história. Ela só no final. Dela, só no final, entendi. Sabe? Aqui, em vários pontos, ela coloca... o dilema que ela tá passando. Volta, não volta. Pergunta, não pergunta. E conta também... Esse processo todo, né? De ir pra China. Até chegar por fim nessa página onde ela começa a chorar, né? Porque ela coloca mesmo, né, no gráfico a emoção que ela sentiu ouvindo aquilo. Eu queria tocar em um outro ponto, fazendo um paralelo com A Espera, que espero que um dia a gente traga aqui também, que é da mesma autora. E um tópico interessante que eu achei foi porque, bom, a Kam-suk, ela sabe lidar com preto e branco de uma forma, assim, magistral, né? Extraordinária. Mas eu senti que esse contraste, em A Espera, ele reforçava muito a ausência. Porque, bom, tem tudo a ver com a história, né? Essa mãe que espera um filho. Então, essa ausência, presença e imaginação nisso tudo. Já aqui, eu queria saber se você também sentiu isso. Esse contraste branco e preto era os silêncios. E também para dar uma ênfase ou então para dar um impacto gráfico, por exemplo, nas paisagens. Às vezes eram umas paisagens muito amplas. E me dava a impressão de que
o que ela queria explorar ali era a impossibilidade de fuga dessas mulheres e essa vulnerabilidade delas. Então, acho que esse trabalho bem cinematográfico, assim, de branco e preto em grama, ficou muito forte para mim nesse sentido. Eu queria saber se você também sentiu isso, se sentiu outra coisa. Eu senti, e essa parte que você falou, né, do isolamento, de não ter para onde escapar, eu também peguei uma parte sobre isso. Ai, qual? Que é na página 321. E aí é exatamente isso que você fala. No último quadro, ela fala para onde iríamos naquela imensidão de campo no meio do nada, né? Sim. Porque era isso. Ela não tinha dinheiro, não sabia nem direito onde estava. Como ela mesma fala em alguns momentos aqui, que ela não conseguia nem ver as montanhas, né? Que para ela as montanhas era a Coreia. Ela só via um campo vasto. Sim. E eu acho que isso quer mais isso do que uma forma de coerção? É você deixar a mulher sem dinheiro e isolada? Em um lugar que ela não conhece. E isso não precisa estar longe. Você não precisa estar na Coreia da década de 40. Não. Isso é hoje. Isso acontece. Muitas mulheres hoje em dia sofrem violência doméstica pelo mesmo motivo. Porque elas não têm dinheiro para ir embora. Elas não têm uma perspectiva de... Pra onde eu vou se eu sair daqui? Né? Sim. Total. Então, pra mim, era uma prisão. É um paradoxo, porque é uma prisão em um lugar amplo. Sim. Né? E vasto. Pegando aqui, e isso é uma coisa que os japoneses usam pra dizer que elas não estavam presas. Elas podiam ir embora. Elas podiam ir embora. Olha esse mato todo. Não foi porque montanhas, não quis, elas estavam gostando. Ai, meu Deus. Indignação. Sério, né? Sim. Bom, vamos indo mais pro final para fazer as últimas indicações? Vamos. Acho que já deu 1 hora de episódio também. Valeu, galera. Bom, dentro da questão de outros livros, a Bruna já falou da Espera, do Céu, Vento, Estrelas e Poesia, né? Vai passando aqui na tela, mas pode ir falando. Esse outro eu não sei o nome, esse que tá em coreano. Mas esse daqui tem que vir, tá? Tem que vir. Editoras. Depois eu falo. É isso aí. Aí, dentro da mesma temática de Mulheres de Conforto, a gente tem o Herdeiras do Mar, né? Sim. Que é da Marilyn Brett. É pesado também, bem pesado, mas assim, é uma leitura que você não consegue largar até finalizar. É sobre uma mulher mergulhadora, né? Uma das Renyos, né? De Jeju. E, nossa, é forte também. É uma autora da diáspora, né? E que, nossa, conta essa história também de uma forma... É fictício, mas é também bastante embasado em pesquisa, tudo isso. Eu acho que vale muito a pena a leitura. E ele vai ser abordado no clube de literatura coreana da Luara, agora em setembro. Então, para quem estiver ouvindo e tiver interesse, tá aí. A gente deixa o link também. Que a gente tem também em português, mas aí no caso acho que acho que o livro da década de 60 talvez não encontre novo, mas deve achar em sebo ou na estante virtual. Tem A Estirpe do Dragão, que é da Peer Book. É um livro... a autora é americana, né? Essa autora, ela é bem renomada, né? Ela ganhou até Nobel. Mas esse livro, ele não fala especificamente das mulheres de conforto. Ele fala da invasão japonesa na China, né? Nos primórdios ali. E, obviamente, que fala muito sobre a questão dos estupros, sobre a questão deles tentarem roubar as mulheres. Também é uma leitura que eu indico bastante. E, pelo visto, tem o filme, pelo que eu tô pesquisando não, mas aqui. aí o filme não. É ruim? Eu nunca vi o filme, gente, Pra calma. começar, o filme é americano. É americano. E os atores são americanos. Péssimo, péssimo. Nem vamos botar nem essa indicação. Nem passa perto do filme. Leia o livro, gente. Porque, aliás, a Peer Book, ela era filha de missionários e ela cresceu na China. Então, assim, é uma autora que, apesar dela ser branca, apesar dela ser americana, ela viveu muito de verdade o que era a China. Então, ela não tem aquele olhar estereotipado, sabe? Legal. É uma leitura que vale muito a pena. Aí, sobre os testemunhos das mulheres de outras nacionalidades, a gente tem o Comfort Woman, a Philippine Stories of Prostitution and Slavery Under the Japanese Military, que é um relato da Maria Rosa Henson, que é uma das mulheres de conforto filipinas. Ele tem no Kindle, tá um pouco carinho esse, né? Não sei, pra quem se interessar muito pelo tema ou quer pesquisar a respeito, vale a pena. A gente tem outro também de uma outra mulher filipina, que é o da Remédios Félias. Depois eu coloco na descrição o nome, que é um nome comprido também, gente.
Mas esse é um livro interessante porque é um diário ilustrado. Ah, legal. E algumas das ilustrações dá pra gente ver num blog sobre a Lola's House, né? Que é como se fosse a casa da partilha na Coreia, na Filipinas. E a gente deixa também na descrição, dá pra vocês verem depois. E aí tem alguns teóricos também que depois a gente pode compartilhar se alguém tiver interesse. Eu tenho alguns filmes também. Cara. Você já assistiu aquele I Can Speak? Sim. É muito bom, Esse gente. é bom. Eu assisti numa das mostras de cinema coreano aqui, acho que foi na Cinemateca na época até. Ou no Centro Cultural São Paulo, lá da Vergueiro. Gente, eu sei que o filme começa a maior comédia, mas não teve um que saiu de lá sem chorar. É pesado, bem pesado. E só tem ator bom também, hein? Só tem ator bom. Muito interessante. Fala sobre uma das vovós que tá aprendendo inglês para poder discursar, né, nos Estados Unidos. Porque é exatamente isso. Ela fala que ela foi silenciada durante tanto tempo e que ela quer fazer mais pessoas ouvirem ela. Então ela tem que aprender inglês para que o mundo escute ela. Perfeito. É muito bonito esse filme. É muito bonito. Tem um documentário excelente. Dá para ser alugado pelo Vimeo. Ele chama Shu Sen-jo. Não sei se está pronunciado certo. The Main Battleground of the Comfort Woman Issue. Ele é de 2019. O diretor é o Miki Desaki. Ele é um nipo-americano. E é excelente esse documentário. Ele entrevistou várias pessoas dos dois lados. Do lado que é pró-movimento das mulheres de conforto e do lado que nega a existência desse abuso. Então, ele entrevistou várias pessoas que tem a ver lá com os políticos, né, japoneses. E, claro, por trás tem muita gente americana no meio. Entendeu? Surpresa, não. Até influencers americanos no meio aí de trazer. Porque como as estátuas das mulheres de conforto estão indo pro mundo, né? Então, e já tem, acho que, 3 ou 4 nos Estados Unidos. E isso começou a gerar discussão nos Estados Unidos. Das comunidades nipo-americanas, coreano-americanas que estão lá, entendeu? Porque isso começa a gerar, né, atrito. Sim, sim. E aí os japoneses querem que essas estátuas sejam retiradas. E tem aí toda uma corrida aí de influencers tentando negar a existência das mulheres de conforto. É excelente o documentário. Para quem não puder alugar o documentário, eu deixo também depois o link de uma entrevista com o diretor, que já vale muito a pena. Tá. E tem mais alguma daí? Eu não assisti, mas aí o caso eu só tô repassando. No drama Tomorrow, que tá na Netflix, o capítulo 7 é sobre as mulheres de conforto. Ah, tá. Mas eu não assisti ainda, então... tem mais. Pera. É que esses eu só assisti um. Tem 2 documentários chineses, que aí é o que eu falei, né? Dessa falta de ver o rosto, de dar nome, né? À vítima. Tem o 22, que é o 32, que é de 2013... E o 22, que é de 2015, que é do diretor Gokhan. Ele tem no MUBI, mas eu não sei se dá para alugar aqui no Brasil. Tá, talvez por VPN, né? Talvez por VPN. Mas ele tem entrevistas com várias mulheres de conforto. Aí é 32 e 22, porque nesse período, 10 morreram. Então ele vai contando ali, né? A história de cada um. Pegando o testemunho delas que foram participando. Porque é isso, né? Como a gente falou no começo, a vovó Kusundi, ela morreu em 2022. Se eu não me engano, em 2022, quando ela morreu, ficaram 10. Não sei se de lá pra cá, mais algumas já faleceu. Na China também, elas já estão bem idosas, muitas já faleceram. Então, assim, se a gente não pegar essas histórias, livros, documentários e repassar para que isso se torne essa memória coletiva, né? E essa memória cultural que a Anne falou no episódio anterior, quem vai saber disso, né? Sim. Essa história vai acabar. E é interessante ver esse movimento de descendentes, inclusive o nipo americano, né? Sim. Que você falou. Essa busca, né? Para dar voz a essas mulheres. Legal. Tem um livro, você tinha mencionado o Lola's House, e eu falei, gente, eu conheço alguma coisa sobre o Lola's House. Aí tem um livro que a gente também deixa aqui, que é Lola's House, Filipino Women Living with War. E aí vai tratar também... Já tinha visto esse? De algumas mulheres também, filipinas também, sobre esse período de colonização japonesa. Eu acho que é muito interessante a gente, quem se interessa pelo tema, e ver, né?
Porque como a gente falou, né, no começo, a gente tá tentando mostrar aqui um outro lado da história. Então, não vamos conhecer só o lado japonês, só o lado coreano. Vamos ver também o lado chinês, o lado filipino, Sim. né? Tem outros relatos aí pra gente saber também. E a gente está em um período muito bacana da história da sociedade, que a gente está com essa busca, né? Por outras vozes e outras perspectivas. Então, apesar de ser um episódio passado, também tem outras perspectivas que não Coreia e Japão. Então, acho... E é isso que você falou. Isso vem muito desses descendentes, né? Desse Exato. pessoal que é da nossa idade, assim, que se inquieta com essas questões e que vai atrás, né? De levar isso pro mundo. Isso. Acho que é um movimento super válido. Ai... Então é isso, né? Tudo vai estar descrito embaixo. É coisa pra caramba. Foi mal aí pela exaltação, mas a grama provoca isso na gente, né? Provoca. E a gente tem ainda mais 2 episódios dessa série sobre história da Coreia. Isso. Então, fiquem com a gente. Obrigada pela audiência e até a próxima, né? É isso aí, gente. Ative o sininho para receber as notificações do novo episódio. Quem não seguiu a gente ainda vai seguir, porque tem gente que comenta, que fala e não segue. Como? Absurdo. Não, tem que seguir, gente. Tem que seguir. Muito importante pra gente. Quem ouvir esse episódio agora, assim que ele sair, no final de semana a gente vai estar no Festival da Coreia, no K-Debate. Isso. Né? A gente tinha que ter falado isso antes, né? A gente vai falar com... Vai ser na Oswald de Andrade, né? Isso. A gente vai estar lá com a professora Yun, com o professor do Girão, debatendo um pouquinho sobre a história da literatura coreana aí, no Brasil. No Brasil, sim. Um prazer, gente. Pra quem foi com a gente... Brigadão. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau.